1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 17. Eu quero pregar nesta noite, aproveitando que nós vamos observar a Santa Ceia, sobre o Evangelho. Hoje à noite eu quero pregar sobre o Evangelho. 1 Pedro 3, veja só o versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Sempre que eu pergunto para alguém o significado do Evangelho, mesmo no nosso meio, mesmo no meio batista tradicional, eu recebo respostas diferentes, respostas variadas. A palavra Evangelho aparece pela primeira vez em Mateus 4, 23, e ela foi usada exatamente em relação a Jesus Cristo. E esta palavra significa boas novas. Evangelho significa boas notícias. Mais ou menos quando a Uliana, avisou ao Igor que ele seria pai. Deve ter sido uma sensação maravilhosa. Ele deve ter se sentido muito feliz com aquela notícia. E o Evangelho é mais ou menos isso. É uma notícia que deve impactar as nossas vidas, transformar as nossas vidas, e nunca mais nos deixar sermos o que nós éramos antes. Durante todo o Velho Testamento, a lei de Moisés, severa, julgou as pessoas, condenou as pessoas e escravizou as pessoas debaixo de um sentimento de culpa. Ninguém conseguia satisfazer aquela lei e cumprir toda aquela lei. Por mais que tentassem, eles sempre ficavam destituídos. A lei causava sensação de culpa o tempo todo. De repente, aparece uma nova mensagem do céu, não dos homens, mas propondo libertação, misericórdia e principalmente a graça de Deus. Você precisaria ter vivido na era do Velho Testamento para entender por que o Evangelho é tão maravilhoso assim. Mas nós podemos tentar entendê-lo nesta noite. No Velho Testamento, uma criança, um adolescente ainda, filho de uma judia, cujo pai era egípcio, discutindo, brigando com outros meninos da mesma idade, blasfemou na hora da raiva, na hora da ira, blasfemou o nome de Jeová. E a lei era severa para quem blasfemasse o nome de Deus. E todas as pessoas que ouviram-no blasfemando o nome de Jeová, não tiveram opção. Tiveram que colocar as mãos sobre a cabeça daquela criança e tiveram que apedrejá-lo até a morte. Era a lei de Moisés, era a justiça de Deus. No Velho Testamento também, um homem chamado Acã roubou alguns utensílios da cidade de Jericó, depois de uma grande batalha. Por causa disso, os israelitas perderam a próxima guerra contra uma cidade menor, mais frágil, mais fraca, chamada Ai, e vários soldados judeus morreram naquela batalha. Josué, então, abriu uma investigação e descobriu que por detrás daquela derrota jazia Acã. Descobriram que Israel perdeu porque Acã havia desobedecido a ordem de Deus e havia roubado. E por causa dele, muitas pessoas morreram. Acã e toda a sua casa, sua esposa e seus filhos foram apedrejados até a morte. Depois, seus corpos foram cremados. Israel estava simplesmente obedecendo a lei de Deus e cumprindo a justiça de Deus. Mas no Novo Testamento, uma senhora foi apanhada no ato de adultério.
A lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Os seus acusadores tentaram colocar Jesus entre 4 paredes. A lei nos manda apedrejá-la, mas eles não sabiam que estava ali alguém maior do que a lei. Amém, irmãos? Estava ali ninguém mais, ninguém menos do que o próprio legislador da lei. E Jesus respondeu: quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. E todos eles, começando pelos mais velhos, foram se retirando, ficando só Jesus e a mulher. Até os discípulos saíram de fininho. Até os discípulos não puderam ficar. E Jesus disse para a mulher: eu não te condeno. Amém, irmãos? Eu não te condeno. Vai-te e não peques mais. Então essa é a grande notícia do Evangelho. Se eu e você estivéssemos hoje vivendo debaixo da lei, nenhum de nós escaparia. Nem esses pastores maravilhosos que você julga ter nesta igreja escaparia. Nenhuma criança escaparia. Nenhuma pessoa idosa escaparia. Mas nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Gálatas 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, da próxima vez que alguém lhe perguntar o que é o Evangelho, o que significa o Evangelho, você pode responder sem qualquer sombra de dúvida: é a melhor notícia do mundo. Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em meu lugar. E agora, Pedro transforma o Evangelho, puro e verdadeiro Evangelho, em 3 verdades maravilhosas. Veja a primeira delas: Cristo morreu por nossos pecados. Ele deixou bem claro, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O mundo inteiro sabe que Jesus Cristo morreu, mas poucas pessoas sabem por que Jesus Cristo morreu: para salvá-las de seus pecados. Alexandre o Grande morreu, está nos livros de história, porque ele era um alcoólatra inveterado. Morreu com 32, 33 anos de idade, provavelmente de cirrose hepática, de tanta bebida, de tanto álcool que ele ingeria. A história sabe e revela que ele morreu. O imperador Nero morreu, ele tirou a sua própria vida antes que os soldados romanos pudessem pegá-lo. Napoleão Bonaparte, o grande general, morreu exilado. Elvis Presley, o rei do rock and roll, morreu de overdose. Ayrton Senna morreu durante uma corrida de carro, e o mundo inteiro sabe disso. Mas Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele não morreu por causa dos fariseus. Ele não morreu por causa da lei judaica. Ele morreu por uma só razão: o pecado da humanidade. Agora, em 1 Coríntios 15, 3, Paulo afirma a razão por detrás da morte de Cristo. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Diga alguém. Segundo as Escrituras. Então ele não morreu por um acaso, não foi um incidente, mas algo que já havia sido planejado desde toda a eternidade. Antes da sua e da minha existência, Jesus já havia sido oferecido para morrer em nosso lugar. O homem jamais teria sido criado, a mulher jamais teria sido criada, o ser humano jamais teria existido, se antes da criação, Jesus já não tivesse se oferecido para morrer pelos nossos pecados. No mundo existem muitas crianças que poderiam dizer: meu pai morreu em meu lugar, minha mãe morreu em meu lugar. Mas, meus amados irmãos, nesta noite todos nós podemos dizer: Deus morreu em meu lugar. Amém, irmãos? Nós
não deveríamos dizer, Deus morreu em nosso lugar, mas em meu lugar, porque a morte dele foi para mim, foi para você, individualmente falando. E a morte de Jesus foi especial, por 3 razões. A primeira delas foi final e foi uma morte exclusiva. Pedro disse, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Uma vez. Mas há igrejas, há religiões que ensinam que o sacrifício de Jesus ainda não está completo. E que todas as vezes que você e eu participamos da Santa Ceia, que todas as vezes que nós comemos a hóstia ou bebemos o suco da vide, Cristo está sendo sacrificado por nós, como que se isso fosse possível, como que se isso pudesse acontecer mais de uma vez. Mas a minha Bíblia diz que a morte dele foi final e a morte dele foi exclusiva, ou seja, nunca mais se repetirá. Veja Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Meus irmãos, quantas vezes ele padeceu? Uma vez, para acabar de vez, para aniquilar de vez o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Todos os fundadores e líderes de religião morreram, né? Mas só Jesus Cristo morreu pelo pecado da humanidade. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir a Deus senão por Jesus Cristo. Em segundo lugar, a morte dele é especial porque foi uma morte sacrificial e vicária. Veja mais uma vez, pelos pecados, o justo pelos injustos. Este verso mostra que Jesus primeiro sofreu e depois ele morreu, pagando pelos nossos pecados. Sofrimento e morte, e nesta ordem. Por isso, ele é o único e suficiente Salvador que existe. E fora dele, não há outra salvação. Agora existem vários tipos de Jesus lá fora. Existe o Jesus Espírito Perfeito, que alcançou a perfeição depois de várias e várias reencarnações. Existe o Jesus curandeiro, que promete nos curar de todas as nossas enfermidades. Pior ainda é o Jesus loteria esportiva, que garante que todos nós vamos ser ricos um dia. Mas o único Jesus que existe é o Jesus Salvador, que morreu pelos nossos pecados. É o Jesus Salvador, que perdoa os nossos pecados. Durante a guerra entre a Inglaterra e a França, homens eram convocados para a guerra através de um sistema de sorteio. E se o nome da pessoa era sorteado, aquele homem não podia negar. Ele tinha que se apresentar no campo de batalha. Numa dessas vezes, um homem foi sorteado, e quando o exército foi chamá-lo, ele disse: eu não posso ir com vocês porque eu já fui e já morri. Na hora o exército pensou que aquele homem fosse louco, mas eles foram analisar e realmente, um amigo do peito, um amigo muito chegado, 2 anos antes, havia ido no lugar daquele homem e havia morrido em campo de batalha, no lugar daquele homem. Napoleão Bonaparte, que era o general, ele então decidiu que realmente a França não tinha mais nenhum poder legal sobre aquele cidadão, pois ele realmente já havia sido morto, ainda que na pessoa de um amigo, ainda que na pessoa de um outro soldado. E assim também o pecado, nesta noite, não tem mais nenhum poder legal sobre mim ou sobre qualquer outra pessoa salva, pois os nossos pecados já foram lavados e condenados na pessoa de Jesus Cristo. Satanás então jamais pode
clamar por nós, jamais pode nos possuir, pois nós já fomos lavados no sangue de Cristo. Esta é a boa notícia. A morte de Jesus Cristo foi final, a morte de Jesus Cristo foi exclusiva, a morte de Jesus foi sacrificial, a morte de Jesus foi vicária, foi um pagamento, e por esta razão, Ele é o único que pode nos salvar. Mas ela foi especial também porque foi reconciliadora. Pedro diz, para levar-nos a quem? A Deus. Ele morreu pelos nossos pecados, para nos levar a quem? A Deus. Então eu pergunto, o que nos leva a Deus? Algumas pessoas diriam, a minha igreja leva a Deus, a minha religião leva a Deus, as minhas obras levam a Deus, mas a Bíblia diz, a morte de Jesus Cristo nos leva a Deus. A ressurreição de Jesus Cristo nos leva a Deus, e é o único meio, através do qual alguém pode chegar a Deus. Certa mãe criou sozinha 3 filhos. Quando eles se tornaram jovens, brigaram e se separaram. Adultos já não conversavam mais entre si, até que um dia a mãe morreu. No velório da mãe, com os corações quebrantados, aqueles 3 irmãos, mais uma vez, se reuniram, se perdoaram, fizeram amizade. Em vida, a mãe viu aqueles meninos separados. Na morte da mãe, aqueles meninos se uniram mais uma vez. E assim também, foi a morte de Jesus Cristo que nos uniu a Deus. Foi a morte de Jesus Cristo que nos reconciliou com Deus. Foi a morte de Jesus Cristo que abriu as portas e que criou uma passagem para que nós pudéssemos chegar a Deus. Isso se chama reconciliação. Nós estávamos afastados de Deus, nós éramos inimigos de Deus, e através da morte de Cristo, nos fizemos amigos. Vamos supor que 2 irmãos da igreja estejam separados por causa de uma dívida. O irmão A pediu R$1.000 emprestado para o irmão B, mas não conseguiu pagar, e por causa disso os 2 estão separados, cada um de um lado, difamando um ao outro, não conversando, não mais se cumprimentando, um por causa da vergonha e o outro por causa da raiva. Um porque não conseguiu pagar e o outro porque não recebeu. Mas um terceiro irmão fica sabendo do problema entre os 2 e resolve ajudá-los. O primeiro passo é pagar a dívida. Não há como ajudá-los se a dívida não for paga ou se a dívida não for perdoada. Então ele do próprio bolso vai para o irmão B e paga os R$1.000. Em segundo lugar, ele busca o irmão A e diz, sua dívida está paga, você agora pode se reconciliar com o seu ex-credor. E porque a dívida foi paga, agora aqueles 2 que estavam separados podem mais uma vez se juntar. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por nós. A nossa dívida era impagável, nós jamais iríamos pagar o que devíamos a Deus. Jesus Cristo foi e pagou pelos nossos pecados. Jesus Cristo foi e cumpriu a justiça de Deus na cruz do Calvário. E agora Ele pode nos levar a Deus. Ele pode nos reconciliar com Deus. Por isso 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. E a palavra mediador literalmente significa ponte. Ponte pela qual nós atravessamos, sobre a qual nós andamos. Jesus é a ponte que nos leva a Deus. Por isso Atos 4,12 também diz, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Porque vocês, crentes batistas, insistem que só Jesus Cristo salva, porque só Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados? Por que vocês, crentes bíblicos, insistem que só Jesus Cristo salva, porque só Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia? Ele é a nossa única esperança de salvação. Esta é a primeira grande verdade do Evangelho.
Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Existem outros evangelhos, né? Mas só este é verdadeiro. E a segunda verdade maravilhosa sobre o evangelho é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Veja o verso 18 mais uma vez. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, o que faz Jesus especial, diferente, exclusivo de outros deuses e santos e fundadores de religião? Os milagres que ele realizou? Não, porque os apóstolos também realizaram os mesmos milagres e talvez até maiores. Será que foi a mensagem maravilhosa que ele pregava durante os 3 anos e meio? Também não, porque outros homens da história pregaram grandes mensagens. Buda, Maomé, Gandhi pregaram grandes mensagens. Então, meus irmãos, o que diferencia, o que destaca Jesus, o que distingue Jesus de outros homens, é a ressurreição. Meus irmãos, neste mundo inteiro, só Jesus Cristo venceu a morte. Só o túmulo de Jesus está vazio, amém, irmãos? A nossa igreja, ela está fundada na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a fundação, é a base da nossa fé. Só Ele, mais ninguém, ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte, por seus seguidores, por seus filhos. Satanás repete milagres, Satanás repete pregações, mas Satanás não tem poder sobre a vida, só Deus tem poder sobre a vida. A ressurreição é um milagre exclusivo de Deus. Agora eu sei, você já deve ter ouvido, eu já ouvi também, testemunhos espalhafatosos de pessoas que morreram, ficaram 4 dias no necrotério e no 4º dia foram ressuscitadas. Já ouvi essas histórias também, e eu vejo 2 problemas com isso. O primeiro, essas pessoas estão brincando com a Bíblia e elas estão insultando a nossa inteligência. Mas um segundo problema, mesmo que essas pessoas tenham sido ressuscitadas, elas acordaram no mesmo corpo, doente, frágil, pecaminoso, no mesmo corpo mortal de antes. Jesus Cristo não. Quando Ele ressuscitou num corpo glorificado. A picada da morte jamais terá vitória contra Ele. Ele ressuscitou com um corpo glorificado, sem defeito, sem mácula, sem mancha, sem nenhum tipo de fragilidade. Primeiro, Ele foi vivificado pelo Espírito. Muitas pessoas hoje em dia são até ressuscitadas pelos médicos. Eu mesmo tinha um amigo, ele já está no céu, ele trabalhou como engenheiro na NASA e foi responsável, um dos responsáveis, pelo primeiro foguete que aterrissou na Lua. E ele me disse que naquela época ele teve um ataque cardíaco fulminante, durante uma cirurgia cardíaca. E ele disse que o coração dele ficou realmente parado, paralisado. Raquel, você se lembra quantos minutos? Eu diria, irmãos, mais do que 6 minutos. E você sabe qual que é o protocolo dos médicos, né? Parece que eles tentam ressuscitar a pessoa no máximo. É claro que o Murilo pode me corrigir, mas eu acho que existe um protocolo, talvez 5 vezes 30 minutos. Vocês tentam por 30 minutos. Então o coração pode ficar parado esse tempo todo, 30 minutos. Só sei que ele me disse que na época, os médicos tentaram mais de 100 vezes. Poderiam ter desistido dele. E finalmente, ele voltou. Eu perguntei para ele, e aí, como é que é a vida lá do outro lado? Ele disse que não teve tal experiência. A minha própria mãe também ficou com o coração, depois de um ataque cardíaco, parado por mais de 3 minutos. Ela voltou à vida em
4 minutos. Isso aconteceu dentro de um hospital, os médicos conseguiram ressuscitá-la. Mas sabe o que acontece com essas pessoas? Elas voltam do mesmo jeito que estavam antes, com a mesma doença, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, não é? Jesus não. Depois de 4 dias, ele levantou do túmulo com o corpo glorificado. Romanos 8:11 promete que um dia eu e você, nós vamos ser ressuscitados, assim como Jesus Cristo. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, quantos podem dizer, pastor Rômulo, o Espírito Santo habita em mim? Se ele habita em vós, o que está dizendo a Bíblia? Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Um dia nós vamos passar pelo mesmo processo de Jesus Cristo. Não 4 dias depois, há crentes que estão esperando há 2000 anos, amém, irmãos? Há crentes que estão esperando há 2000 anos, mas no abrir e fechar de olhos, eles serão ressuscitados, em corpos glorificados. Segundo, sabe o que Jesus fez enquanto ele estava morto? Ele desceu até ao Hades. Veja comigo os versos 19 e 20. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes. Quem são esses espíritos em prisão? Quem são esses espíritos que estavam no Hades? Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, 120 anos Deus esperou, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. 8 almas apenas se salvaram. Aquelas pessoas que morreram durante o dilúvio foram para o Hades, inferno. E por causa do verso 20, nós acreditamos que Jesus desceu até o inferno, enquanto aguardava a ressurreição de seu corpo. E o que ele fez quando chegou ao inferno? Ele pregou o Evangelho. Mas pastor, por que Jesus pregaria o Evangelho num lugar de onde não há escape? E para um grupo de pessoas que jamais terão uma nova oportunidade. Por quê? Porque o mesmo Evangelho que salva, condena. A mesma mensagem que hoje traz vida, traz esperança, traz salvação, após a morte, traz juízo, julgamento e condenação. A mesma mensagem de esperança hoje, irmãos, será a mensagem de condenação. Jesus foi até o inferno para dizer para aquelas pessoas a razão que elas estavam lá. Elas rejeitaram as boas novas, elas rejeitaram a misericórdia e a graça de Deus. Então nesta noite, se você ainda não recebeu o Evangelho, não rejeite. Hoje é salvação, amanhã pode ser condenação. O Evangelho é tão importante, mas tão importante, que precisou ser pregado no inferno. O Evangelho hoje em dia é uma mensagem de salvação. Depois da morte, passa a ser uma mensagem de condenação. Arquimedes, famoso matemático, estava tentando resolver um problema de matemática. E ele estava tão compenetrado naquele problema, naquela equação, que ele nem se deu por conta que a sua cidade de Siracusa estava sendo invadida pelos soldados romanos, e os soldados matavam todas as pessoas que viam pela frente. E Arquimedes estava tão compenetrado com o seu problema, que ele nem percebeu quando os soldados entraram na sua casa e o atravessaram com as espadas. E ele morreu. Muitos homens se parecem com Arquimedes, indiferentes ao que está acontecendo no mundo. Quantos percebem que as coisas estão estranhas neste mundo? Quantos percebem que esse mundo está caminhando para um desfecho final? E quantos estão preparados para isso? Quantos sabem realmente que se morrer hoje, vão para o céu?
Quantos sabem e têm certeza que se Jesus voltar agora, estarão preparados para o arrebatamento da igreja? Poucas pessoas. Elas estão indiferentes para com os noticiários, elas estão indiferentes para com os acontecimentos políticos no nosso país e ao redor do mundo, e elas não estão prestando atenção aos sinais da volta de Cristo, elas não estão prestando atenção ao desfecho que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos sobre a face da terra. Ele foi vivificado pelo Espírito, ele desceu até aos Hades, e em terceiro lugar, ele purifica a nossa consciência. Veja, irmãos, o versículo 21, por favor. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não o batismo do despojamento, da imundícia, da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então este versículo deixa bem claro, o que nos purifica dos nossos pecados, não é o batismo na água, mas é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por isso Romanos 10:9 diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que evangelho maravilhoso! Cristo morreu pelos nossos pecados, e Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E em terceiro e último lugar, Cristo reina do seu trono. Verso 22, o qual está à destra de Deus. E esta palavra destra significa direita. E a direita de Deus simboliza autoridade. A direita de Deus simboliza poder. Tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as autoridades, e as potências. Então veja, 3 marcas do reino de Deus. Primeira, é o reino celestial. Não é terreal, não é temporal, é celestial. Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Daqui eu não sou, amém, irmãos? E apesar disso, alguns chamados evangélicos estão insistindo no reino terrestre. Estão pregando coisas materiais, coisas físicas. São os profetas da prosperidade. Mas Jesus disse, ajuntai tesouros, onde? No céu. Onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Em outras palavras, vamos tirar os nossos olhos da terra e vamos elevar os nossos olhos para o céu. Eu sei, Pai, você está fazendo planos para que seu filho seja médico, seja advogado, seja administrador de empresas. Alguns, graças a Deus, gostariam que seus filhos fossem pregadores, pastores e missionários. Mas melhor do que tudo isso, vamos orar pela salvação dos filhos, amém, irmãos? Nesse mundo eles estão de passagem, e a melhor herança para os nossos filhos é Jesus Cristo. Nós queremos que eles sejam salvos, nós queremos que um dia eles estejam conosco no céu. Como que eu sei que o mundo passa? Meus irmãos, nós já estamos aqui nesta igreja, vai fazer agora 24 anos. Me diga se isso não é passar depressa. Os meninos que uma vez se assentavam no meu colo, Zé Roberto, hoje é médico, hoje é dono de loja, hoje é advogado. Nós estamos ficando velhos. A Bíblia diz, e o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, o mundo precisa saber que o reino de Cristo não é terreno, o reino de Cristo é celestial. Olhai para as coisas que são de cima, e não para as coisas que são da terra. Segundo, o reino é divino. O reino também não é humano. O lado direito de Deus é o lado de poder, é o lado de autoridade. Eu sei que na época das eleições, muitos de nós, alguns de vocês, melhor dizendo, ficam torcendo pelos seus candidatos, talvez pelo seu partido político,
tentando discutir qual deles é o melhor. Olha, eu tenho uma má notícia para te dar: não existe ninguém melhor. Os homens conseguem ser pior, mas nunca conseguem ser melhor. Não existe ninguém melhor, só existe, desculpa, eu vou matar a gramática portuguesa, só existe o menos pior, mas não existe o melhor. Dentre os pastores não existe o melhor, dentre os seres humanos só existe o menos pior. Por isso, o reino não é humano, nós não estamos seguindo homens, amém, irmãos? O reino é divino. E em terceiro lugar, o reino é total. Tudo que você e eu precisamos, encontramos neste reino. Havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Sabe o que isso quer dizer? Jesus reina sobre tudo e Jesus reina sobre todos. Criação viva e até a criação inanimada. Criação natural, criação sobrenatural, boa ou a criação caída. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Por isso, salvo, nesta noite não precisa temer, nem os homens, nem os anjos e nem o diabo. Por quê? Porque Jesus Cristo é maior do que todos eles. Amém, irmãos? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Esta é a verdadeira mensagem do Evangelho. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo reina. A minha pergunta é se Ele já reina dentro do seu coração. Se Ele já reina através de sua vida. Ou se Ele não está reinando. Se Ele não estiver reinando, quem está ou o que está? Na maioria das vezes é a nossa carne, né? Que reina no lugar dele. Mas às vezes nossos filhos estão reinando no lugar dele. Nosso emprego está reinando no lugar dele. Nossos estudos, nossos familiares, nossos amigos, nosso hobby, nossos prazeres. Não permita, porque Deus só deu a Jesus Cristo poder sobre tudo e sobre todos. Ninguém além dele tem o direito de reinar sobre você. Ninguém além dele tem o direito de reinar sobre a sua vida. Tenha certeza disso. Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você, e agora Ele quer reinar através de você. Vamos fechar os olhos, e eu quero fazer a seguinte pergunta.